Saudações a todas e todos. Estamos em uma atividade da RNB Cursos em parceria com o coletivo Subúrbio em Movimento. Estamos debatendo hoje um tema que é fundamental para o Estado Democrático de Direito, a plena cidadania e a dignidade da pessoa humana. A aporofobia e insegurança alimentar, a falência do bem-estar social. Então, representando o coletivo Subúrbio em Movimento, tenho aqui a presença do meu amigo Alexandre Ferreira, o DGLE, produtor cultural, ativista e muito mais. Uma grande pessoa, um grande amigo, um grande colaborador do projeto da RNB Cursos e também, da minha parte, faço questão de enfatizar nossa parceria, nossa fraternidade e nossa luta por justiça social, um projeto de inclusão, de uma verdadeira democracia substantiva, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil e no mundo. Né? A luta é diária. Então, antes de passar a palavra para o meu querido amigo Alexandre, eu quero só fazer uma pequena apresentação da palavra aporofobia, depois eu ter a oportunidade de debater melhor. É uma palavra que entrou na moda, levando em conta, inclusive, o trabalho feito pelo padre Júlio Lancelotti, na cidade de São Paulo. É uma cidade, tem como dizer, uma cidade bonita, pujante, mas, ao mesmo tempo, excludente. Então, a aporofobia se caracteriza por uma estrutura não só física, mas também simbólica, de exclusão social dos pobres, dos marginalizados, dos favelados, dos pretos, dos gays, de todos aqueles que não são considerados economicamente viáveis conforme a lógica do capital. Então, a aporofobia se caracteriza por uma arquitetura não só do medo, mas do ódio, uma arquitetura do ódio, pautada por mecanismos, mais uma vez, físicos e simbólicos, que tentam tirar a circulação e evitar que pessoas que não são consideradas economicamente viáveis partirem de espaços de convivência e mesmo que encontrem um certo conforto mínimo em condições de vida extremamente insalubres. Então, o que seria a aporofobia para uma pessoa em situação de rua? E algo horrível para ele, né? Algo assim, horroroso para a condição humana. Mas o mínimo de dignidade que a pessoa pode ter, ela não tem mais. São pedras pontiagudas, são grades de ferro, são políticas públicas, né, que visam tirar essas pessoas de ter a menor possibilidade de um mínimo momento de segurança. E aí eu digo, assim como existe a ideia do Estado mínimo neoliberal, é o quê? Uma política mínima para os pobres. A gente sabe muito bem que o Brasil é um país de tradição escravocrata, racista, sexista, é um país do medo. Um país pautado pelo medo pela violência, estrutural e ideológica. Logo, há um projeto de exclusão de todos aqueles que não fazem parte da lógica do capital. Mas daqui a pouco vou poder aprofundar isso melhor, que é importantíssimo teorizar e também fazer a conexão com a praxis. Mas então eu passo a palavra para o meu grande amigo Alexandre Ferreira, né, e celebrando aqui, mais uma vez, esse maravilhoso coletivo que é o Subúrbio Movimento. Afinal, precisamos movimentar as pessoas, mobilizar as consciências para que a gente possa mudar nossa sociedade, o Brasil e o mundo. Então, meu amigo Alexandre, camarada Alexandre, obrigado por estar aqui mais uma vez juntos, tá? É um grande prazer estar com você, um seu grande amigo, e registro aqui a nossa amizade política, que é virtual e concreta. Virtual é real. Salve, camarada, salve, suburbanas e suburbanos, salve a todos do subúrbio, também não do subúrbio, do Brasil inteiro. Saudar aí a parceria com o Cultural, sempre com a plataforma RNB Cursos, que é parceira aí do coletivo do Subúrbio Movimento, que a gente nas nossas ações aí, nossa roda de conversa. E também saudar, até sobre o tema bastante urgente, apropriado para nossa conjuntura, também até num projeto que estamos entrando junto com a plataforma, o apoio cultural da plataforma, uma parceria sempre muito importante,
da RNB Curso Coletivo Submovimento, com a ONG SEDAC, que fica ali na Glória. A gente está fazendo agora prestar um curso online gratuito e também presencial sobre segurança alimentar e nutrição, que tudo tem a ver com o tema aqui também de aporofobia, que é quase que uma política de não bem-estar social para essas pessoas em situação de rua, mas também a questão alimentar, porque além de não ter onde se abrigar, onde morar, hoje, Rio de Janeiro, está uma chuva danada, está debaixo de uma chuva, e como é que estão os nossos irmãos em situação de rua nesse momento. E dentro disso também, colocar que o curso, em parceria com a Universidade, é justamente para dar essa consciência, até de formação de agentes comunitários, da sociedade de forma geral, até para pessoas também, na questão de situação de rua, um curso voltado para a gente entender o que é a saúde, o que é a segurança alimentar, o que é importante, o direito do cidadão de ter é, 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 o mínimo, né, de dignidade até na questão alimentar. E importante também sobre a nutrição, sobre o que a gente ingere, e vai entrar, a gente entra em vários temas, inclusive sobre racismo ambiental, políticas públicas, tudo que abrange esse tema. Mas é só para fazer um chamamento, que agora, nessa próxima semana, nós, do Coletivo Submovimento, estaremos promovendo esse curso gratuito sobre segurança alimentar e nutrição, em parceria aí com a plataforma RLM Curso, a quem eu já agradeço, na figura do professor Roberto, professor Renato, sempre aí parceiro do coletivo. Uma boa noite, vamos lá, vamos dialogar um pouco sobre o tema. Maravilha, meu camarada. Então, deixa eu pegar aqui esse gancho com a questão da porofobia, até porque eu acho que você já destacou muito bem aqui, Alexandre, a conexão, né, imediata. A gente vive uma sociedade que o Brasil é um país de abundância. Não tem como negar, um país de abundância. A gente produz uma quantidade absurda de alimentos e grande parte é exportada, né? Inclusive com taxação em dólar. Se for levar agora essa questão da taxação do Trump, não vou dar nem esse mérito, tá? Das críticas possíveis, não, até porque não cabe aqui, mas apesar de, claro, dá vontade, mas veja, né? As nossas commodities são cotadas em dólar, né? Havia um mito de que a gente toma um café ruim, né? O café é melhor para exportação, mais ou menos, né? Mas de toda maneira, um país como o Brasil, continental, com mais de 200 milhões de irmãos e irmãs, de cidadãos, seres humanos, de habitantes, é um país com uma grande capacidade produtiva, e mesmo assim temos o quê? O problema, né, da exclusão social, que se manifesta de mais diversos níveis. Precarização profissional, falta de emprego decente, que impede uma vida decente. E olha que essa questão da aporofobia, então não envolve nem apenas só a carência alimentar, mas envolve o quê? A impossibilidade de uma grande massa humana estar devidamente empregada, né, em um trabalho decente, um trabalho com qualidade de vida, um trabalho que permita a realização pessoal. Então, são pessoas que vivem na margem da precarização, da flexibilidade, da insalubridade, da informalidade, da invisibilidade. É a perda da cidadania, perda de qualquer possibilidade de você se tornar um ser humano pleno, no sentido concreto da palavra. Todos nós somos seres humanos plenos, sim, mas como é que o ser humano vai se realizar como pessoa, como uma criatura, como um ser pleno de direitos e potencialidade criativa, se ele vive numa sociedade desajustada, violenta, excludente, pautada pelo medo e pelo ódio? São os dois afetos que norteiam essa lógica desse poder excludente, racista e fóbico, né?
Então, se vem desde a colônia, passou pelo Império, passou pela República Velha, algumas mudanças operacionais, algumas governanças progressistas, mas a base do poder continua sendo extremamente violenta, né? Até porque os donos do poder, os donos do capital, não querem mudanças sociais, querem que se perpetue a pobreza, a miséria, a insalubridade social como mecanismo de troca de poder, né? O progresso do gênero humano, o progresso da dignidade humana, não interessa aos poderes autoritários, não interessa aos plutocratas, os donos do capital, que são os donos do poder, né? Então, ou seja, quanto mais pobre, melhor, porque você assim explora melhor, porque assim você tem condições de criar mecanismos extremamente cruéis de controle social sobre o corpo e a subjetividade desse sujeito, que se submete, então, a condições de trabalho extremamente degradantes, né? Agora, há pessoas que nem mesmo fazem parte desse processo. São as pessoas em situação, né, de rua, os mendigos. Eu falo que a palavra mendigo é para dar o tom mesmo radical, assim, um tom violento, né? Porque a aporofobia, esse ódio, esse medo pela pobreza, essa aversão contra o pobre, se caracteriza por uma falta de reforma urbana e agrária. Sabemos disso. O Brasil possui diversos latifúndios e produtivos que poderiam ser coletivizados, e há já um projeto agora maior com isso, e temos que levar também movimentos sociais que lutam por isso, por reforma agrária, que reconhece o quê? Que grande parte das propriedades privadas não cumprem a sua destinação social. A nossa Constituição coloca isso. A propriedade privada, ela não é um fim absoluto. A propriedade privada, ela deve cumprir uma destinação social, né? Em que propriedade privada no Brasil cumpre isso plenamente? Porque nós temos o quê? São latifúndios produtivos e mesmo casas, imóveis, estão parados por causa da especulação financeira. Você vai a qualquer bairro, de qualquer grande cidade, pode ser Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Manaus. Você vai encontrar em qualquer bairro diversas casas abandonadas. Aluga-se, vende-se durante anos, durante meses, talvez até décadas. Fora casas abandonadas, literalmente. Aí você vê, se houvesse uma política pública autêntica, desapropriação dessas casas, ou até mesmo um acordo para alocação de famílias em situação de precariedade, a gente resolveria o problema não só da falta de moradia para as populações precarizadas, como até mesmo poderíamos mitigar o impacto da favelização nas, nas cidades. Porque, claro, é muito importante você integrar a favela à cidade. E também reconhecer a palavra favela, que hoje não é apropriada como de forma positiva. Que bom, né? Urbanizar as favelas, isso é ótimo. Mas, ou seja, mas que essas favelas tenham condições totais de segurança, saúde, educação, saneamento básico e oportunidade de emprego para a população do entorno, né? Mas se houvesse uma boa distribuição espacial, e aqui é um trabalho para os urbanistas, para o planejamento urbano, para a assistência social, para as políticas públicas, né? Se houvesse um trabalho de base de organização espacial, poderíamos resolver o problema da falta de moradia no Brasil. Não é utopia, gente. Não é utopia. Você pega qualquer cidade, qualquer bairro, tá? Vamos partir do bairro para a região, né, para a zona, para a cidade, para a megalópole, para, não importa, o estado. Qualquer cidade tem casas abandonadas. Então, você imagina, se tivesse uma organização pública para isso. Tirar a pessoa da rua, não para limpar a cidade, para que a camada burguesa, a população, digamos assim, inserida já no mercado, não veja essas pessoas. Não é por isso.
é para que elas tenham conforto, segurança e dignidade. Né? Seria muito fácil. Agora não interessa. Né? Então, a especulação prevalece. Né? E não se cumpre o projeto de destinação social da propriedade, que não é pauta de esquerda, não é pauta de direita, é uma pauta cívica, é uma pauta cidadã. Né? É claro que qualquer governança progressista vai seguir essa narrativa, a importância do uso social da propriedade. Né? Mas os aporofóbicos, que são muitos, e muitos até vivem de maneira escamoteada, né? Se percebe não só no discurso, mas na repulsa, no ato, por eles, você eliminava esses pobres. Que é uma coisa, é o sujeito ser pobre, digamos assim, mas ele morar tem condições inadequadas, precárias, mas, por exemplo, tem emprego, ser consumidor. Agora, temos uma massa humana que não consome, que não tem acesso aos recursos básicos de subsistência. É o problema. Né? Alexandre, você já viu várias vezes na mídia canalhas que envenenam comida que é dada para essas pessoas carentes para justamente eliminá-las. E aí é uma questão que é extremamente cruel. Porque eu penso o seguinte, qualquer tipo de crime contra a pessoa em população de rua já é algo assim escabroso, abominável. Violência física, um tapa, uma agressão. Eu sei que não estou nem hierarquizando aqui, porque a gente também vê muitas vezes as pessoas em situação de rua sendo queimadas vivas por canalhas, né, que querem se divertir à custa da dor alheia. Temos vários casos representados na mídia disso. Né? São pessoas bem-nascidas, que dormem em berço de ouro, que viajam para Miami, não é? Que têm passaporte nacional e que se alegram, se regalam com essa dor, com essa miséria. E ainda comete disparate de envenenar a comida das pessoas. E aí, eu vou tomar liberdade aqui de fazer uma leitura um tanto cristã acerca do ato de se dar comida ao pobre. Tem aquele discurso, não, como é que é? Não deu peixe, ensine a pescar. Ok, é legal você ajudar a pessoa a empreender, dar um emprego para ela, trabalhar, ter autonomia. Agora, a pessoa, enquanto ela não tem condições de ser autônoma, ela tem que ter ajuda do Estado e da própria iniciativa privada, da ação voluntária do cidadão. É fundamental, gente. Se for assim, não tem mudança. Se a gente for seguir qualquer doutrina religiosa plena, é obrigação moral nossa ajudar o próximo em condições de degradação física e moral. Então você imagina, você dá comida para o pobre, ok. O ideal é ele ter uma casa própria, o ideal seria ele ter condições de trabalho ou uma renda, ainda que fosse dada pelo Estado, que ele tivesse a mínima decência e autonomia. Mas enquanto você não pode fazer isso, é melhor dar um prato de comida para ele do que deixar o cara na miséria. Quer ver um caso? Uma analogia aqui política. Veja o caso de Gaza. A população de Gaza sofrendo, sendo massacrada pelas tropas israelenses. Aí vai criticar a narrativa, por causa do Hamas. Gente, é já um genocídio aquilo ali. Tá? Eu tenho amigos de todos os espectros políticos, amigos judeus, amigos palestinos. A gente não pode tolerar esse tipo de situação. E eu posso dizer mais. Nós também temos, com a devida licença, a nossa Gaza aqui no Brasil. Pode ser em Rio de Janeiro, pode ser em São Paulo. Não é que querer tirar o horror de Gaza, que é um horror inenarrável. Mas nós temos também o nosso holocausto, nós temos o nosso morticínio diário. Né? Mas o que eu vou dizer? Ajudar o pobre com pratos de comida, segundo uma autora que eu gosto muito, Simone Weil, ela coloca isso na espera de Deus. É como fazer um ato de Eucaristia. Um prato de comida para um pobre, uma pessoa necessitada, é como oferecer o Cristo para ela. Está lá até nos evangelhos. Se você dá de comer a um pobre, se você dá de vestir a ele, se você acolhe um pobre, é a mim que você está acolhendo, é o Cristo. O mundo cristão, cidadão de bem,
perdeu essa noção, né? Olha que absurdo, olha que absurdo. Eu não quero aqui apontar o dedo, né, porque eu também tenho pecados, todos nós temos, mas como é que pode? Pessoas se vangloriam da sua fé, vangloriam da sua pretensa cristandade, não se engajam numa luta social para mitigar a pobreza e criar dignidade humana, né? Então, ou seja, o que nós temos é desperdício de alimento, meu caro. Quanta comida desperdiçada dia a dia. Assim, vamos gerar, não é uma banana, sabe, que apodrece, uma maçã. Claro que dá para aproveitar tudo, né? Mas quantos alimentos são desperdiçados por restaurantes, por cidadãos, né? Pelas feiras, pelos mercados. Podemos alimentar, gente. O Brasil produz alimento para alimentar o triplo da população. Então, se o Brasil tivesse 600 milhões de habitantes, todos poderiam ser bem alimentados. Está provado isso por diversos mecanismos de avaliação, IPEA, por exemplo. É possível. A nossa produção de bens, de recursos alimentícios, satisfaria com plenitude a nossa população inteira. Não faltaria nada para ninguém. Tá? É só um ponto que eu quero também já destacar aqui, para poder te ouvir mais, Alexandre. Então, camarada, me fez aqui a sua dissertação, me fez viajar e revisitar vários temas. O principal, como o próprio camarada acabou de colocar, é realmente o genocídio que acontece na faixa de Gaza, porque ali também está sendo usado a fome como arma de guerra. A fome está sendo usada porque para a ajuda humanitária chegar a esse povo palestino que já está sendo assassinado, literalmente assassinado, crianças, mulheres e crianças principalmente, e pessoas pobres mesmo, pessoas que, que, que não tem nem dignidade hoje de se colocar até como ser humano, mediante a covardia que é o que tem feito o Estado de Israel. Estado, não o país. O Estado, na pessoa de quem governa, que é o Netanyahu, tem feito contra a população palestina. Isso, a gente pode viajar no tema sobre aporofobia, também da fome como arma de guerra, também a gente pode revisitar também o que o camarada colocou, até puxando para o tema religioso, eu gosto sempre de trazer as reflexões do que a gente vive no dia a dia. Então, no coletivo, a gente acaba se inteirando aqui da região da sociedade, e alguns temas eu até posso trazer de vivência. Por exemplo, é um tema que aconteceu até na minha paróquia que eu fiquei sabendo. Uma família precisou de uma cesta básica. Um colega nosso que até tá dentro do coletivo lá, os jovens, indicou uma pessoa, a gente conseguiu uma cesta básica junto à Igreja Católica, no seu trabalho de ação social, que tem esse trabalho, a Igreja Católica tem esse trabalho, mas eu consegui essa cesta básica lá no outro município, em Duque de Caxias, e disponibilizando mais algumas coisas aqui na paróquia São Sebastião. Quando eu fui entrar em contato com a minha paróquia, nós soubemos que a paróquia tinha suspendido, está suspenso, a ajuda, questão de cesta básica para algumas pessoas. O motivo pelo qual a gente foi descobrir depois da suspensão não é porque a paróquia não recebe mais as doações, recebe. O motivo era reclamação, a gente vai entrar no tema justamente no que a gente está conversando aqui. Reclamação de empresários da região do subúrbio onde eu moro, que é Vista Alegre, e foram reclamar na paróquia porque estava tendo muito, aglomerando muito pessoas em situação de rua para pedir, porque a paróquia estava fazendo o seu trabalho, como é de praxe, está na doutrina social da igreja, e os empresários que fazem realmente muitas doações para a paróquia também precisa da ajuda desses empresários também, começaram a reclamar com os responsáveis e com também o bispo, o pároco da região, que
para poder ver o que poderia ser feito, porque isso estava atrapalhando os negócios dessas pessoas, desses empresários. Isso é um tema sobre a porofobia, porque a versão é deixar de entender a humanidade de que, e daí que as pessoas estão na região buscando ajuda da onde tem. Se você tem, se você pode prover, principalmente para pessoas em situação de rua, que tem que ter um mínimo de dignidade, que pelo menos se alimentar, já que não tem um teto sobre suas cabeças, pelo menos ter a dignidade de ter um alimento, de buscar, sabe, subsistência, que é a segurança alimentar, também tem a ver sobre subsistência do ser humano. Quem é que vive sem se alimentar? Aí eu quero buscar, até para não me alongar muito, quero buscar um outro tema de vivência, que é o que eu vejo e contesto dentro da minha ação religiosa também, de onde eu costumo dialogar sempre dentro dos núcleos religiosos que eu participo. Caridade é uma coisa muito importante. O dom de todos nós temos, seguimos, né? Eu, no caso, sou cristão católico, e a gente segue uma doutrina religiosa, social, até mesmo dentro da igreja, sobre caridade. Mas caridade, ela não é política pública. Caridade é uma obra que você faz que vai dar o suporte momentâneo a essas pessoas que estão nessa situação. Então, a gente tem uma falsa, aí já é uma cultura ao inverso, uma cultura ruim que a gente adquire dentro dos núcleos religiosos, de igrejas principalmente, que a gente acha que está fazendo caridade, ajudando o irmão naquele momento, com uma cesta básica, aquilo ali é o suficiente. E amanhã, irmão, foi o que eu pensei para essa família que nós de coletivos acabamos ajudando, que tinha uma necessidade e estava numa situação de insegurança alimentar, uma família que tinha uma mulher grávida, gestante, com mais uma criança, com um pai de família desempregado, e a gente estava fazendo o nosso trabalho social, de articulação social, para poder fazer aquela demanda. Mas caridade ou trabalho social, ele vai atender até determinado ponto. O que as pessoas, principalmente do núcleo religioso, têm que atentar é que a caridade é bom, é importante fazer, você doar, participar, mas também cobrar e participar também de ação cidadania, que é para que políticas públicas sejam exercidas, porque não adianta a gente ter o evangelho decorado de cós salteado na Bíblia, quando a gente não cobra das autoridades que são responsáveis por políticas públicas, justamente para fazer o que eles têm que fazer, porque todas as políticas públicas em sociedade, elas vão ser reflexo dos nossos impostos que pagamos todos, seja num pãozinho, seja num pingado, num cafezinho na padaria, seja num doce, você está pagando imposto sobre qualquer coisa, acendeu a luz, paga imposto, tudo isso tem que ser revertido para a sociedade. E há políticas públicas voltadas para tanto para pessoas em situação de rua, mas e também e pessoas que estão em segurança, questão de segurança alimentar. Há políticas públicas, mas aonde estão essas políticas públicas? Poderiam, por exemplo, estar dentro dessas próprias igrejas, sem o uso disso, né, político, dentro de tempos religiosos, seja eles quais forem, não precisa ser só católico ou evangélico, centros de umbanda, kardecista, todos esses aparatos na sociedade podem atender a política pública para poder justamente acolher, que é o que falta na sociedade, é uma visão de acolhimento justamente às pessoas que a gente no coletivo subúrbio tem essa linha de atuação, justamente de combater a aporofobia. Você combate quando você cobra de governante, e o governante da vez, no caso do município, é o prefeito que está aí da vez, é o secretário que está aí da vez. Essas pessoas são responsáveis. E essas pessoas têm que ser cobradas, não apenas para foto, para o marketing, pura e simplesmente, para um contato, porque essas pessoas ali, elas podem e têm direito à dignidade mínima.
mínima como cidadão, até porque elas em um momento elas não tiveram naquelas condições e elas chegaram até aquelas condições. O que a sociedade precisa debater é como essas pessoas chegaram e como fazer políticas públicas, tipo os CRAs. Existem os CRAs hoje em cada região, de cada município, cada bairro, existem os CRAs. Nos CRAs, você, por exemplo, cidadão de qualquer região da sua cidade, você pode pegar e levar e conduzir e fazer um trabalho também social de cidadania, conduzir essas pessoas em situação de rua para se cadastrar, porque existe uma política de, no mínimo, de R$ 600, meio salário mínimo, para subsistência dessas pessoas. E meio salário mínimo, de repente, R$ 300, R$ 400, a pessoa consegue alugar um teto, um kitnet para ela se ter minimamente onde morar. Então, existe a política pública. O problema é a vontade política para a execução dessas políticas públicas. É só um apanhado, tem outros temas que a gente pode abordar, mas sobre a aporofobia, sobre questão de cidadania, sobre como combater isso, a gente, no coletivo sobre o movimento, a gente tem essa visão, porque a gente vive isso na prática no dia a dia. Pô, meu caro, não, até pegando um gancho, Alexandre, o que você destacou, de fato, a gente tem que juntar a nossa ação voluntária individual, dentro do possível, conforme as possibilidades, né, de cada um. Porque, Lauro, tem muita gente com boa vontade, mas não tem como ajudar. E assim, sei lá, vai ajudar de repente só com um basicão. E esse basicão é muito genérico, tô falando aqui. Agora, se a gente pode ajudar, a gente ajuda. Mas, claro, a ação voluntária individual, ela é mínima. Porque imagina só, coisa hipotética, né? Assim, até sendo um pouco exagerado. Imagina só você, como cidadão privado, trabalhador, você pega tudo que você ganha, você dá para os pobres. Não tem como. Você tem sua família, né? A gente pode ajudar nas nossas condições. Agora, de fato, é crucial que a gente tenha esse poder de sempre questionar as lideranças políticas, sobretudo legislativo, executivo, dentro da própria pauta do judiciário também, né? Porque o judiciário já ratifica tudo isso. Ou seja, precisamos ter essa força, né, de contestação e exigir que o poder público cumpra essas determinações. Ou seja, aí você vê, até o debate maior que o coletivo faz, né, que é o uso da religião política. Sabemos muito bem que por questões de picuinhas, de arranjos, muitas vezes as verbas públicas são destinadas não para causas sociais plenas e legítimas, mas para satisfazer clubinhos, conventículos, né, que fortalecem o mandato, mas que tem pouco impacto social. Então, até o debate maior que é feito, né, o uso da religião na política, é justamente para isso. Você pode muito bem ter a religião que quiser. Agora, o dinheiro público, ele é laico. O dinheiro público é para o bem comum, né? Então, ou seja, nós sabemos que temos mandatos comprometidos com o bem comum, com o bem público, com a cidadania. Agora, é preciso um passo além, mais coragem, né? Eu acho que está faltando no campo progressista mais coragem, né? E planejamento estratégico de mapear o que pode ser feito, né? Justamente, ajuda imediata que é necessária, mas para que essas políticas públicas de assistência se tornem efetivas. Na teoria é bonito, na teoria. Gente, na teoria, a nossa Constituição seria ultrademocrática. Deixa eu pensar, gente, assim, por devida licença. A Constituição brasileira é mais avançada que a norte-americana, tá? Mas na prática não se realiza, né? Porque há interesses, lobbies contrários, né, à realização do que está previsto na Constituição, né? Então fica uma coisa repetitiva, assim. Mas é por quê? Porque a cada eleição, seja minoritária ou majoritária, né, mesmas promessas, mesmo discurso, né? Mas depois várias portas são fechadas. E aí, ou seja, a população que precisa continua vivendo, né, na sua extrema incapacidade de realização pessoal. E aqui eu também quero debater um pouquinho, Alexandre, o tema da insegurança alimentar, né, que lógico, já falamos aqui, né, já foi apresentado, mas até com a minha leitura, veja bem, e aqui eu destaco para o nosso público online e offline, eu já publiquei muitos artigos sobre consumismo. O consumismo é tudo, o consumismo pode ser, imagina só,
Assim, gente, todo respeito, claro, né? E eu sei que cada um conforme seu desejo e possibilidades. Mas, por exemplo, imagina só, eu tenho 1.000 sapatos, 1.000 pares de sapatos. Eu vou usar talvez 10. Para que eu vou ter tanto sapato? Entende? É consumismo. Compro por impulso. Olho lá e fetiche a mercadoria. Aquela imagem bonita, pá, compro, compro, compro. Compro só para comprar. Muita coisa que a gente compra às vezes é desperdício. Então, o consumismo não é só você comer demais. Né? E, por exemplo, você comeu demais um dia, tudo bem, gente. Né? Quando a gente critica o consumismo, não é um ato isolado. Você vai para uma festa, ou você faz uma festa com a família. Gente, na boa, faz parte, é o simbólico. Ou se brinca, né? Você cai na esbórnia um dia, tudo bem. Nenhum cidadão aqui está além do bem e do mal. Vai ficar numa vida extremamente frugal, ascética, a gente não quer isso. A gente quer qualidade de vida e moderação. Agora, aquela pessoa que constantemente vive consumindo demais, né, além da conta, ela vai ter prejuízo. Não é só questão financeira para ela, mas ela, de uma forma, ela contribui para a degradação ambiental. Isso é fato. É a chamada pegada ecológica. O ser humano, quanto mais rico o país, ou quanto mais o país não tem políticas públicas sustentáveis, mais aumenta a nossa pegada ecológica. Então, ou seja, consumimos demais, muito consumo energético e pouca democracia nesse ato de consumo. Então, sem entrar no mérito de autores, né, mas há um debate hoje sobre a frugalidade democrática. Ou seja, não é você, mais uma vez, ser austero, viver como monge, põe água, ninguém quer isso. Só vive, põe água, digamos assim, com devido respeito, quem quer? Porque, assim, se o padre quiser viver, põe água, beleza, né, no jejum, penitência, ok. Agora, nenhum ser humano digno tem que viver assim. Tem que viver com alimentação plena, com vitaminas, proteínas, sais minerais, boa hidratação, né? Fibras, muito importante. Mas, como eu destaquei, há muito desperdício. De toda a cadeia produtiva, há muito desperdício. E a gente sabe muito bem que, inclusive, leite literalmente é derramado para poder marcar o preço do mercado. Café também é queimado. Sempre foi feito isso. Carne apodrece à toa. Né? A gente tem uma produção de carne maravilhosa. E com todo respeito aos veganos, tá? Todo respeito aos nossos veganos, mas, gente, se você mata um boi, você tem que aproveitar toda a estrutura dele. Às vezes você aproveita até a pele, aproveita até o osso dele, o cérebro, para fazer batom, o tutano, mas não aproveita a carne toda. Os mercados aí estragam as carnes. Assim, estou dando um exemplo aqui prosaico, gente, mas é para a gente ter consciência. Usar o máximo de recursos das, do que nós produzimos. Então, nós temos uma grande parte da população com insegurança alimentar, que é a necessidade básica, fisiológica do ser humano. Assim como também, imagina, se você tem preocupação com o teu aluguel, se você não tem moradia, como que aquele ser humano vai se alimentar bem? Vai ter certeza de que vai ter o nutriente necessário. E mais ainda, assim, gente, é grotesco, mas vou destacar aqui. Uma pessoa que não tem teto, não tem alimento, onde, inclusive, ela vai ter dignidade de fazer as suas necessidades fisiológicas. Tem banheiro químico para todo mundo? Tem banheiro químico disponível para as pessoas? Né? Veja, isso faz parte de um projeto maior. E volta à profobia. No fundo, o sonho dos plutocratas é que essa população morra de fome, morra até assassinada também, de forma invisível. Tem gente que defende que os cracudos, assim, gente, toda respeito a palavra, tá? Eu falo assim no sentido do senso comum para justamente dar o tom grotesco para a coisa. Né? As pessoas que são dependentes químicas, né? Que são chamadas cracudas, né? Cracudos. Tem gente que sonha que elas morram em drogadição para eliminar essa massa. Que são -1, -10, -30. E olha aí. Então, ou seja, é uma sociedade extremamente marcada com ódio ao pobre, um ódio ao pobre, ódio à pobreza, um ódio a todo aquele que não participa dos signos de consumo. Então, é muito fácil para a gente, às vezes, né, que vivemos em condições confortáveis, dentro do possível, né, apontar o dedo para aquela pessoa que vive na miséria e falar: eu já ouvi,
Ela é culpada por estar ali, porque não trabalhou o suficiente, porque não foi obediente ao patrão. A gente não sabe a história de vida dela. Mesmo que soubesse, que é só para criticar. Né? Eu, como intelectual público, um cidadão, eu quero que o Estado promova a reafirmação daquela pessoa como ser humana plena, como cidadã. Deve ser a nossa luta. Não importa o partido. E aqui eu falo de forma ampla. Qualquer partido comprometido com a democracia no Brasil deveria lutar por isso. A própria defesa da família que se fala tanto, o que é defender a família? Defender a família é gerar pleno emprego para todos os membros ativos do complexo familiar. Seja o marido, a mulher, não importa também o formato desse casal, tá? Ou da forma de família. Se for um jovem, quem sabe até um jovem aprendiz, dependendo, remunerado, dentro de possibilidades, realmente. Né? Então, ou seja, como é que eu posso pensar família de forma plena no Brasil, em qualquer sociedade, se ela não tem uma moradia decente, acesso a recursos tecnológicos, acesso a saneamento básico, alimentação, segurança e deslocamento urbano? Isso é defender a família. Eu vejo pautas moralistas na segunda página, né? Que defende a ideia de família, família acima de tudo, mas só no sentido moral. Ou seja, sem se preocupar de fato com o que é substantivo para a família. E é isso. Jovens em escolas de qualidade, com professores não só qualificados, mas também bem remunerados, com qualidade de vida, ou seja, a cadeia. Com transporte público decente, que o próprio o motorista tenha também dignidade, né, com segurança, que a gente sabe como é complicado. Haveria uma grande mitigação da violência pública se houvesse menos pobreza, se houvesse menos carestia. Né? Mas não interessa, porque, gente, isso é muito bem. Há especuladores financeiros, há uma grande lógica do capital que depende do medo, do risco. Olha só, aqui é um caso aqui, faz parte da profobia. Seguro de carro, de automóvel. Ele é mensurado pela zona que você mora. Se for zona de risco, é mais caro. Aí eu pergunto a vocês, eu riso aqui é sarcástico, tá, gente? Eu riso cínico. Não é interessante para a empresa que haja medo, haja violência? Claro. Até porque, gente, se não houvesse insegurança pública, nem haveria seguro de carro, de automóvel. No máximo, o seguro patrimonial. Ainda assim é mais barato. Né? Mas grande parte do seguro de automóvel, por exemplo, é pautado pelo sinistro de risco de assalto. Né? Roubo, latrocínio. Né? Olha aí. Então, há toda uma economia no nosso modelo de mercado atual que gira em torno do medo, que depende do medo para capitalizar. O próprio plano de saúde, as empresas mafiosas, todo respeito, mas são mafiosas. Por quê? O próprio lobby delas prejudicou por muito tempo o florescimento do SUS. Né? Porque havia um lobby para que o Estado não investisse né, no sistema público de saúde para que o serviço de saúde fosse, né, hegemonizado pelas grandes corporações. Você paga uma quantia assim, extraordinária mensalmente e praticamente não tem acesso ao que você precisa. E, ao mesmo tempo, você é educado, ó, aquela vozinha, a não confiar no serviço público, não defender o serviço público. Né? É claro, tem problema no serviço público? Tem. O privado também tem. O privado também tem. Né? Só que nós que fomos educados na lógica neoliberal a desconfiarmos do Estado e considerarmos que só a iniciativa privada é legítima. E aí vem esse problema. Né? Ou seja, somos colonizados de todas as formas. Colonizados pelo pacto da branquitude, colonizados pelo pacto da violência estrutural, colonizados pelo pacto da desconfiança em relação ao Estado democrático de direito. Que é falho, claro que é, mas que é melhor que o Estado autoritário, melhor que o Estado mínimo, que não promove o bem comum. Né? Então, só para dar um outro gancho aqui, é... imagina um jovem que vai para a escola sem nenhuma refeição.
né? Hoje já há uma mudança, ainda que mínima, em relação a essa ideia de que o jovem vai para a escola para ser educado, para ter um espaço de convivência cidadã e mesmo alimentação. Cuidado, tem que pensar o ser humano de forma integral. Assim, pode parecer piegas, mas alimentar o corpo e a mente e o corpo. E aí sabemos, tá? Seja Rio de Janeiro, seja São Paulo, quantos governadores, seus secretários de educação e suas secretarias, né, subalternas desviaram verbas das merendas escolares e criaram, né, mecanismos corruptos para que essa quantia vultosa fosse desviada dos cofres públicos e não alcançasse o seu fim. Crianças poderiam ser bem alimentadas nas escolas sem o mínimo necessário. Isso aí é o quê? Mais do que um ato. Eu posso dizer o seguinte, com devida licença: é um ato de psicopata, de alguém que não reconhece o sentido da esfera pública. Falei da merenda, mas também tem mais: desvio de remédios, desvio de alimentos poderiam ser também utilizados para a população em situação de risco. Teve um caso, na própria pandemia da Covid-19, outros casos de enchentes, agentes públicos desviando alimentos, né, doados com muita boa vontade. Mais uma vez, é importante a boa vontade, sim, sempre, né? A boa vontade individual, coletiva, associada ao poder do Estado. Teve casos narrados pela mídia de pessoas, né, desviando esses recursos. Como você vai roubar o alimento do outro, gente? Assim, não é querer mensurar ou tentar atenuar. O desvio de verba pública é sempre um horror. Agora, desviar alimento de pessoas em carência, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, isso é um crime de lesa pátria. Deveria ser considerado um crime de lesa pátria. Você desviar recursos fundamentais para a subsistência dessa população precarizada. Então, Alexandre, por enquanto, é outro ponto que eu queria destacar, para a gente fazer aqui o nosso debate, nosso ping-pong, nosso bumerangue aqui de ideias, que está sendo excelente. Eu quero destacar também, né, e fazer uma saudação, até politicamente colocando menção honrosa, a pessoas que trabalham exatamente para combater essa pauta da insegurança alimentar, e também uma pauta de cidadania. E, por exemplo, essa parceria que a gente tem com a SEDAC, que é um centro de ação comunitário, que fica ali na Glória, na pessoa da camarada Rosinha, que é uma das responsáveis lá, que é um trabalho que faz justamente distribuição de alimento também para pessoas em situação de rua, e na questão de formação, um curso prático também, que é a parte que nós vamos aplicar no curso, entra com a parceria com a RNB e o coletivo. A parte prática fica por conta da ONG SEDAC, que é para também ensinar as pessoas a produzir algumas receitas de valor nutricional importante para vários aspectos, para a questão de saúde também, para a questão de nutrição, de valor nutricional para crianças, para idosos. Isso é importante. Então, eu quero saudar na pessoa da camarada Rosinha, que é uma das responsáveis na parte de direção da UNICEDAC. Quero saudar também o MTST, o MST, todas as cozinhas solidárias que funcionam, trabalham não só no município do Rio de Janeiro, mas no país inteiro, no Brasil inteiro. Muitas pessoas estão trabalhando nesse momento e fazem um trabalho também. As igrejas também fazem esse trabalho de voluntários de atender pessoas em situação de rua e também que estejam em vulnerabilidade também social, questão de insegurança alimentar, que também atende, que é os sopões aí que você vê nas madrugadas, nas noites, a campanha do agasalho também aí na Zona Sul que tem sido feito também.
E essas pessoas também estão trabalhando, e a gente tem que saudar e dizer também que existe muito trabalho sendo feito, muito trabalho de base também sendo feito, para poder contribuir e amenizar esse estado que deveria ser de bem-estar social para essas pessoas. Então, a segurança alimentar, a gente tem que trazer que essas cozinhas solidárias são pessoas que estão lá de forma voluntária trabalhando para poder dar o mínimo de dignidade a quem não tem o que comer. Como o próprio camarada colocou aí, a gente busca na questão da corrupção e também da má administração pública, na aplicação de políticas públicas, justamente na merenda. Por exemplo, nós estamos agora em período de férias. Quantas crianças que estudam em colégios, escolas públicas, que só tem um alimento, que é justamente um alimento saudável, que eu digo com valor nutricional, que é trabalhado em toda a rede pública. Isso é porque eu posso afirmar com certeza que minha esposa é professora da rede pública, na parte de educação infantil, e você pode afirmar que muitas crianças têm o valor nutricional energético para essa criança justamente naquele período em escolar. E ainda temos que conviver em sociedade com políticos ou politiqueiros que desviam verba, que deixam de aplicar e fazer justamente a aplicação e a defesa desse recurso público, justamente para fazer o combate direto à insegurança alimentar, à dignidade da pessoa humana, principalmente de criança. Quantas crianças hoje, período de férias, estão indo dormir sem uma alimentação, porque os pais não têm condições financeiras de ter uma alimentação no valor nutricional. De repente, até a gente fala desse curso que a gente vai promover, até para os pais entenderem que podem produzir uma receita de baixo custo financeiro, mas que tem um valor nutricional. Isso também é trabalhado no curso, na parte prática, pela própria SEDAC, para poder ensinar essas pessoas como produzir com o mínimo que se tenha, o mínimo de dignidade que tenha, que você tem algum alimento em casa, para se produzir isso para gerar um valor nutricional para tanto para criança, para idoso, para as pessoas que precisam. Então, a condição humana, ela precisa basicamente do alimento, porque é o alimento que vai te dar energia, valor energético, valor calórico para você suportar desde da manhã, que a gente costuma dizer que a refeição mais importante do dia é o café da manhã. Os russos também têm uma filosofia para você, para sair de casa, você tem que estar bem alimentado para você poder suportar o dia a dia, que realmente o primeiro alimento pela manhã é o alimento mais importante. Mas eu quero trazer uma outra consideração aqui no que a gente tem visto hoje na conjuntura da sociedade, um debate que está muito pujante aí, que é a taxação dos super ricos, que é o trabalho que até o vereador, quer dizer, ele também tem feito, e o movimento VAT, contra a escala 6 por 1. Tudo isso interliga, tudo isso fica interligado. Por exemplo, a taxação do super rico, as pessoas estão preocupadas com o IOF, que é o imposto que você vai estar arrecadando, tirando de quem tem, e a taxação do super rico, tirando de quem tem, para justamente fazer políticas públicas, melhorar a condição, financiamento de verbas públicas, que dê dignidade justamente para essas pessoas. Por exemplo, tem um dado para trazer, o governo federal divulgou essa semana, que 1 milhão de famílias deixaram de precisar de usar o Bolsa Família. Isso é louvável, porque 1 milhão de famílias que eram dependentes financeiras nesse quesito do Bolsa Família, porque é uma política pública assistencialista que tem que ter, obrigatoriamente dentro do Estado, de atender quem realmente precisa. Essas pessoas ascenderam socialmente e hoje, graças a esse trabalho, a essa política, a esse projeto público de distribuição de renda, hoje essas famílias não precisam, 1 milhão de famílias, deixaram de estar dependente, de ser dependente do Bolsa Família. Que outras famílias venham e façam uso e tenham políticas. Então, a taxação, quando as pessoas, o cidadão comum,
cara, como a gente faz a piada do cara do Renegade, que não é rico, que acha que é rico. Essas pessoas que são de classe média acham que qualquer política de taxa. Gente, é super ricos. São cento e poucos mil pessoas no universo de 200 e tantos milhões de brasileiros para poder serem taxados e contribuir minimamente com quem não contribui, não paga imposto. Então, a sociedade é um debate até cidadão, que a sociedade tem que entender que a gente é o contrário. A gente tem que cobrar os maiores impostos, tem que vir de cima para baixo, não de baixo para cima. Um professor, um policial militar, qualquer. Hoje ele paga 25% do imposto de renda, enquanto o cara que é bilionário tem não sei quanto carteira de investimento por aí afora em todos os bancos aí, o cara paga zero. Isso dito até por um ex-ministro da Fazenda, que foi o Paulo Guedes, do antigo governo aí, da extrema-direita, ele mesmo disse que parece que não se chega, porque sempre existe o lobby em Brasília, junto ao Congresso Nacional, para impedir que essas pessoas contribuam de forma justa, porque eles fazem uso da riqueza, da mão de obra do trabalhador comum. Essas pessoas se enriquecem sobre o valor do trabalhador. Então, o fim da escala 6 por 1, a taxação dos super ricos, o combate à corrupção, a distribuição de renda, políticas públicas, tudo tem a ver com insegurança alimentar e dar dignidade à pessoa é, 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 na sua existência, que é uma questão que o governo, o Estado, tem obrigação para com o cidadão. Tem obrigação. E essas verbas, como você vê, políticas públicas ou debate político no Congresso Nacional voltado porque o governo quer taxar, porque o governo quer taxar, não. Procura se informar, procura dialogar até com o núcleo, no nicho de sociedade que você vive, que taxar quem tem dinheiro é o mais justo possível para que esse dinheiro retorne à sociedade e atenda justamente essas pessoas que não têm o básico. Por exemplo, você, minha irmã, pessoa suburbana, suburbana, não suburbana, consegue imaginar, dormir tranquilamente, sabendo que uma criança não teve uma alimentação saudável, decente, até porque não está em período escolar, está em período de férias. Todos os pais hoje têm uma condição de renda que pode prover para os seus filhos um biscoito, uma bolacha, um biscoito, um pão, alguma coisa com valor nutricional, ou um alimento no dia a dia, uma fruta. É só você vai no sacolão na sua esquina, você vai ver a condição de preço. Todo mundo tem todo dia um alimento, porque são coisas, determinados alimentos são perecíveis. Todas as pessoas têm dinheiro todos os dias para estar ali, porque dependendo de quanto você vai gastar, dependendo do tamanho da sua família, você vai gastar no mínimo 20, 30 reais diariamente, 20, 30 reais para você poder prover um alimento saudável, um alimento de valor nutricional, que é para os seus filhos, que é para a sua família, que é para os seus avós, que é para os seus pais, de repente, de mais idade, que precisa de um alimento de qualidade, de valor nutricional adequado para a sua substância, até mesmo para a sua saúde. Tem pessoas que não podem comer determinados alimentos. Isso tudo tem vínculo, tem a ver com valor calórico, energético e tudo, mas principalmente de condição humana para essas pessoas. Então a gente tem que louvar, saudar quem faz os trabalhos de cozinhas solidárias, de ONGs que trabalham com distribuição de alimentos, de assistencialistas. Sim, a gente tem que louvar quando tem 1 milhão de famílias deixando de precisar do Bolsa Família, e a gente tem que cobrar do outro lado que quem não paga imposto venha pagar para contribuir e que as políticas públicas não sejam feitas para corte de gasto. Estado mínimo. O Estado mínimo interessa principalmente a quem tem muito dinheiro. E o político que você ouvir em sociedade, em qualquer debate político, dizendo que temos que ter Estado mínimo, esse político está trabalhando para quem tem dinheiro, para os super ricos. Esse político não tem nenhum compromisso com você, cidadão comum, de fazer políticas públicas que lhe atendam. Porque nós não sabemos o dia da manhã, a gente também não roga praga a ninguém, não é esse o intuito, nós não sabemos o dia da manhã
se amanhã a gente vai precisar de uma política pública assistencialista, de um estado de um estado de bem-estar social para todos, que atenda a todo cidadão. Então a gente tem que entender como funciona, se inteirar, não criminalizar a política, se inteirar da política, gostar de fazer um debate saudável político, sem tratar isso com o fígado, mas tratando de forma respeitosa e olhando sempre o nosso próximo. Alexandre, eu vou fazer mais um comentário e aí depois a gente fala de considerações finais, né? Até porque, assim, isso aqui é para a gente também pensar além, né? Mas eu estou gostando muito, mais uma vez, da nossa... Sempre muito bom poder debater com você, né? Você é uma pessoa extremamente consciente, né? Assim, eu estou falando aqui retórica, né? Porque nada que eu fale aqui representa a potencialidade criativa e a pessoa que você é, né? Mas só para deixar público registrado, né? Mais uma vez, a grandeza da sua pessoa, né? E sua percepção de mundo. Que, mais uma vez, eu sempre gosto de destacar, não adianta nada ter título, diploma, se você não tem engajamento social. Muita gente aí, desengabelada no serviço público, na cidade pública, doutor, produção acadêmica, uma cadeia, não faz nada para pensar o social, né? E acha que está fazendo grande coisa na vida. Não adianta. Se você não tiver engajamento social, ok, é seu direito, mas você não é um intelectual orgânico comprometido com a sociedade. Então, vamos lá. Após isso, vou pegar aqui duas questões muito bem colocadas de você sobre os impostos. E aqui eu retomo de novo, até por minha formação múltipla, né, mas, sobretudo, eu sou um adepto da doutrina social da Igreja. O Papa Paulo VI coloca numa obra fundamental, Populorum Progressio, Progresso dos Povos, em 68, né, a ideia de que, por exemplo, será que o rico está disposto a pagar impostos para ajudar as obras públicas de crescimento social, para ajudar as obras de infraestrutura, né? Ou seja, a questão dos impostos, muita gente vê em discurso, é coisa de comunista, de esquerda, né? A própria doutrina social da Igreja, no seu avanço textual, ele coloca isso. Pagar impostos proporcionais aos seus ganhos e vencimentos, né, e às suas propriedades, ela é um dever moral. Claro que a gente pensa de forma jurídica, no Estado laico, ok. Mas se a gente for pensar também com esse estofo moral que fundamenta a nossa sociedade, é uma obrigação, né? E quem mais apresenta condições de vida razoáveis a nível financeiro são os que menos contribuem à sociedade, né? E você vê, então, o quanto a sociedade é injusta e também o quanto que ela perpetua, né, as desigualdades sociais. Outro ponto é também justamente sobre a ideia, né, você colocou sobre a cozinha popular e todas essas organizações solidárias, coletivistas, democráticas, que querem criar condições sustentáveis, que também envolve a sustentabilidade, né, do aproveitamento máximo dos recursos, evitar o desperdício, e também para, né, que as pessoas tenham a necessidade energética, calórica, metabólica, vitamínica, proteica satisfeita diariamente, né? É, possível, seria possível se houvesse justamente, né, não só a educação alimentícia, alimentar, nutricional, mas também o aproveitamento, né? Falta muito isso ainda, sabe? As escolas deveriam incentivar, né? Incentivar a ideia de que a educação alimentar não é só você restringir, não pode comer hambúrguer, só fruta, só aquilo outro, né? Que eu acho até interessante, realmente, né? Algumas secretarias de educação proíbem, né, que se venda o junk food, né, que se diz, fast food, nas escolas. Assim, claro, né, a criança não pode comer na escola, vai comer com a família depois. E também não é hambúrguer para fazer mal, não é isso. Eu acho que o direito ao prazer. Um sanduichinho, um cachorro-quente, não é problema nenhum, né? Agora, o problema é quando se torna isso um fim em si mesmo, né? E
geram problemas de obesidade, né, hipertensão e por aí vai, né, o excesso faz mal. Mas, de fato, é muito importante que haja, da parte do cidadão, o conhecimento das propriedades alimentícias. Isso deveria ser matéria de escola. Não deixe de ser, às vezes, né, em biologia, por exemplo, né, na própria química, mas a gente compreender melhor. E sabe muito bem, até inclusive, que diversas patologias estão associadas com a falta de nutrientes. Até depressão, gente. A depressão tem fator social, sim, mas também há fatores neuroquímicos. Tá? Então, isso aqui é só um lampejo, tá? E não é para também a gente agora falar tudo isso. O próprio curso em si vai apresentar, né, as diversas potencialidades dos alimentos. Nós temos recursos naturais maravilhosos, só que muitas vezes são mal compreendidos. Né? E para quem é vegano, por exemplo, nós já temos condições plenas de substituir, né, é, os alimentos de origem animal por vegetais. Né? E agora outro ponto que eu queria destacar acerca disso. O caso do Peru. Né? O Peru ele tinha a maior produção do mundo de quinoa. Toda a população comia quinoa. Né? E aí, com o processo de, posso colocar, de globalização, o quinoa se tornou uma grande referência, né, mundial. Alimento saudável, com fibras, tornou um produto de exportação. A própria população peruana, há muito tempo, deixou de comer quinoa, porque se tornou caro no mercado local, nacional, exportado em massa. Olha aí, é um grande risco também, né? Quando o alimento se torna um fetiche. A quinoa se tornou um alimento fetiche. Um alimento que encantado, né? Que se afasta das demandas da própria população local e satisfaz e abastece o mercado nacional. Então, assim, também a própria democracia alimentar, ela exige, né, que a população local tenha acesso facilitado ao que é produzido no seu próprio país. Né? Então, deveria existir uma política pública que todos os alimentos produzidos no território nacional, a maior porcentagem ficassem destinados para o consumo local. Né? É uma outra questão, né, mas também acho que é uma visão não vejo para a gente pensar até além. Né? Só uma coisa. Então, meu querido Alexandre, acho que da minha parte eu paro por aqui. Né? Eu queria uma palavrinha só final, para depois poder encerrar. E também agradecer, né, assim, ao nosso público e, sobretudo, isso aqui é um documento, tem que ficar bastante objetivo. Isso é um documento para esse projeto que está sendo construído, né, que daqui vai surgir uma série de outras modalidades, de outras gravações, outros vídeos, que sirvam, tomara, de norteio para um projeto maior, né, que não é um projeto partidário, mas é um projeto político. Por que político? Porque é um projeto cidadão. É um projeto de afirmação da pessoa humana na polis, na cidade, para que ele possa, na sua condição de vida, obter maior dignidade e autonomia social. Então, camarada, eu só acho que acabei esquecendo aqui, puxar uma fala que eu acabei esquecendo, de saudar também a agricultura familiar. Pessoas que trabalham no meio da agricultura familiar, que também gostaria de saudar também pessoas aqui que trabalham e fazem um trabalho também de base cidadã muito importante, tipo a Luíse, que nós conhecemos, e o Wallace também, do Núcleo de Proteção Ambiental, que fica lá no Parque Madureira, no espaço multiuso, ali em Honório. Nós tivemos a nossa última roda de conversa, também é um projeto cultural do coletivo sobre o movimento junto com a parceria com a RNB Curso. Nós tivemos a última nossa roda de conversa no último mês agora que se passou, e ela tocou um tema sobre o racismo ambiental, que também acaba sendo um tema interligado e a gente tem sempre que inserir, foi até um chamamento, uma crítica que ela nos fez lá, sobre esse tema do racismo ambiental. O racismo ambiental, ele é importante também entrar no debate, porque tem a ver também com a construção da insegurança alimentar
na nossa sociedade e um diálogo que a gente precisa fazer. De antemão, assim, para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a parceria com a plataforma RNB Cursos, saudar sempre a galera do coletivo, o pessoal do subúrbio, coletivo dos coletivos também, pessoal do CSPEM, o pessoal de todos os coletivos na região suburbana, que também faz um trabalho muito, o CSPEM também faz um trabalho muito importante de distribuição alimentar ali no Largo da Penha, faz um trabalho muito interessante, até no combate à insegurança alimentar de pessoas em situação de rua, e também o coletivo que atua ali na Praça de Olaria com a feira orgânica. Tem uma feira orgânica aqui em Olaria, que também faz um trabalho muito interessante. Só para finalizar, realmente, agradecer e dizer no nosso projeto, dessa parceria aí, SEDAC, RNB Curso e Coletivo sobre o Movimento, desse curso, que a gente vai dar a primeira parte introdutória virtual, de forma virtual, nessa próxima semana agora que chega agora. A gente vai começar esse curso sobre segurança alimentar e nutrição. É importante que a gente tenha especialistas, pessoas e até a parte de cidadania para a gente dar uma conscientizada a respeito, e também a parte prática lá na UNCEDAC, ali na Glória, que é na Benjamin Constante, para a gente, para as pessoas aprender realmente ter a parte prática em relação à confecção de alimento, à produção de alimento, receitas que vão realmente trazer o melhor tirar o melhor do alimento, tá? Então, o curso é gratuito, a gente quer informar isso, é um trabalho também voluntário que a gente sempre está colocando, são projetos que a RNB, o coletivo sobre o movimento, firmam parceria, porque a gente acredita na ideia, de bem-estar social e também na coletividade. E a gente quer trazer a todos, curso é livre, curso é gratuito, a gente vai gerar também um certificado pela plataforma RNB para as pessoas que participarem gratuitamente desse curso sobre segurança alimentar e nutrição, com parceria da SEDAC. Um grande abraço aí, forte abraço, até a próxima, estamos juntos novamente, valeu camarada, sempre uma satisfação aí, o debate ping-pong que a gente promove. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Forte abraço a todos. Bom, então para fechar aqui, né, o nosso público, online e offline, como eu destaquei, esse aqui é um documento, eu vejo como um documento histórico, né, de um projeto que está florescendo, fundamental, muitos trabalhos virão a partir daqui. Então, debatemos hoje a aporofobia e segurança alimentar, que é o grande mote do nosso debate, e a luta para que um Estado democrático de direito e de bem-estar social se fortaleça de fato, se realize a partir da luta contra o ódio aos pobres e, sobretudo, promovendo também políticas públicas autênticas de satisfação plena das demandas materiais básicas do cidadão. Não só alimento, mas também moradia, saúde, educação, saneamento básico, isto é, um cidadão multidimensional. Então, a todos e todas, muito obrigado. Saudando aqui a nossa conexão com o submovimento. Não é à toa que o símbolo é um círculo, o mundo gira, a vida gira. Né? Esse é o grande processo de transformação social. Se ficarmos parados, a onda nos leva. Né? Então, precisamos de mexer, a gente precisa se mobilizar sempre para que as coisas se transformem. Então, não basta falar, precisamos agir sempre. Então, gratidão e até a próxima, pensando sempre, né, numa sociedade aberta, numa sociedade capaz de promover o bem comum.